256 encarnações. Nossa senhora. Trallallero trallallà, tung 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 sahur, bombardiro crocodilo. Não existe esse sistema solar como foi desenhado, aquelas coisas bonitinhas, Sol, Mercúrio, Mars, Vênus, Terra, Júpiter, Netuno, Saturno, Urano, Plutão, isso não existe, isso aí é invenção. O Plutão, todos esses planetinhas aí estão dentro do nosso domo. Por que os jovens não têm onde morar? Diga pra mim, por que o jovem não tem onde morar hoje em dia? Por que o jovem só se fode? O jovem tem que acabar? Ou o jovem tem que continuar? Alguém me diz? Me diga, bro. O vídeo de hoje é por que muitos jovens não vão conseguir comprar uma casa e por que a culpa não é deles. Então Tá, é mais determinístico do que eu imaginava. Então o jovem não vai conseguir comprar uma casa. Porra, que notícia boa. Que coisa boa, cara. Que coisa boa. Vamos lá, gente. Para muitos jovens urbanos, entrar na vida adulta vai ser um sinônimo de ansiedade. Então existe um termo aí chamado milestone anxiety que vai descrever bem essa sensação. A pressão para casar, a pressão para ter filhos e principalmente comprar. A gente não vai querer ter mais filhos. Porque filhos é uma despesa financeira. Despesa financeira traz o quê? Ansiedade. Por que traz ansiedade? Porque o seu salário é uma merda, você tem que trabalhar pra caralho, ou você tem que ser casado. E se você tiver filho, e você se casou, e o casamento não deu certo, e você tem que pagar pensão, a mulher e o homem tá fudido. Sabe? Então, tipo, ter filhos hoje em dia também é algo pra se pensar tanto em vou botar meu filho no mundo merda pra viver a merda que eu estou vivendo, vou ter que, sei lá, todo o meu salário vai ter que ser voltado pro meu filho, né? Então isso já mexe na ansiedade de tipo, caralho, eu vou ter um filho, fudeu. Então tipo, as pessoas não querem ter mais filhos porque é difícil de sustentar, é difícil de se manter, tem também a pressão psicológica de se ter um filho, de tipo, você vai ter que parar a sua vida, né? Principalmente no caso da mulher ainda, né? Você vai ter que parar a sua vida pra você gestar o filho, cuidar deles alguns meses pra ficar desempregada e você nem ter a certeza se vai conseguir bancar isso. Falando, mas você tá botando só na questão monetária, só na questão de criar um filho, na questão financeira da coisa. Sim, porque infelizmente a nossa vida é baseada nisso, porque se você não trabalhar você não sobrevive, e aí você bota mais uma pessoa na conta, você tem que sobreviver com aquilo que você já ganhava. E não só isso, você tem incerteza ainda se você vai ganhar, porque você vai ter que ficar, sei lá, 6 meses sem trabalhar. E dinheiro vai vir da onde? Do céu. Então sim, mano, a gente não vai ter mais filhos, a gente vai se relacionar cada vez menos por conta desse isolamento que a internet traz. Então, tipo, a gente tá se jogando cada vez mais pra desgraça, cada vez mais pro fundo do poço. E a gente não está vislumbrando uma mudança, algo que vire esse jogo, sabe? Pra onde a gente vai? Qual que é o ponto final disso? Uma casa. Mas antes esses marcos que eram alcançáveis, agora aparecem em sonhos distantes. Então toda a geração Z, que nasceu ali entre o início dos anos 90 e também 2010, eles vão viver uma realidade em que o custo de vida e o preço dos imóveis vão tornar quase impossível sair da casa dos pais. E essa ansiedade, obviamente, não é uma falha individual, é o reflexo de uma estrutura econômica que não funciona mais para os jovens. Então eles adiam projetos de vida porque o básico, a moradia, ficou inacessível. Então mesmo quem trabalha e recebe um salário razoável, descobre que pagar o aluguel já é difícil. E comprar um imóvel, então, é quase impensável. E os dados aí confirmam esse abismo, porque a falta... Eu sou geração Y e eu tenho amigos que ganham muito bem, que tiveram que se mudar de estado pra conseguirem viver numa casa. E eles ganham bem, tá? Acima de 5 dígitos. E eles tiveram que mudar de estado pra conseguir viver, pra conseguir comprar um móvel. Pra conseguir comprar um imóvel, sabe? É esse o nível. Então... Ai, cara... Tem algumas pessoas que conseguem viver fora da casa dos pais, como eu tinha dito
do vídeo do My Conquista, que tipo, sei lá, juntos o casal ganha, sei lá, 4 mil reais. E aí eles pagam um aluguel de 500 conto, 600 conto, sei lá, no máximo 1.000. E aí eles conseguem sobreviver com o resto. Mas não conseguem guardar, não conseguem fazer uma viagem, não conseguem planejar pra comprar um carro, ou uma moto, ou seja lá o caralho que eles queiram comprar de, sei lá. Se o cara quiser comprar um computador, já fode a vida dele. Se ele quiser comprar um celular, também já fode a vida dele. Se alguém assalta ele e rouba, sei lá, 200 conto, também já ferra o mês dele. Sabe? Ficar vivendo como se fosse realmente um escravo, só que 2.0. É um escravo 2.0. Então se alguma coisa sair da vírgula... Cara, por isso que eu acho que o brasileiro é fantástico, velho. A gente é muito foda. A gente é muito foda. Porque um cara que consegue viver com o salário mínimo no Brasil, ele é um dos maiores planejadores financeiros do mundo. Ele sabe quanto que ele vai gastar no mercado no mês. Ele sabe quanto que ele vai gastar, sei lá, com papel higiênico no mês. Ele sabe quanto que ele vai gastar com a faculdade, talvez, que ele pague. Ele sabe quanto que ele vai gastar com gasolina. Ele sabe quanto que ele vai gastar com transporte. Ele sabe tudo que ele vai gastar com dinheiro porque ele tem que estar afiadíssimo para que caiba no orçamento dele no mês. Então a gente, cara, a gente é foda. A gente é foda. A gente tem um potencial muito grande quase que pra tudo, cara. A gente tem cientistas fodas, a gente tem mão de obra foda. Só que a gente, cara, a gente se botou tanto pra baixo. A gente aceitou tanta merda, na verdade. A gente aceitou tanta merda que a gente vive em algo quase insustentável hoje em dia. Eu acho que é basicamente isso que ele vai dizer. A gente não consegue mais bancar uma vida que, sei lá, os nossos pais tiveram. Que é ter uma casa. Que é conseguir se casar com 20 anos, bancar 3 filhos, 2, ter uma casa, carro, 2 carros na garagem, sabe? Coisa que é quase imaginável hoje em dia, inimaginável. De acesso à moradia é um problema global. E nos Estados Unidos, essa geração Z, que tem aí entre 18 e 25 anos, vão representar só 3% dos compradores de imóveis. E o pico aqui de pessoas são aquelas que estão entre 60 e 69 anos. E segundo um relatório da Consumer Affairs, essa geração vai ter até 69 anos. E segundo... Volta. Olha esse gráfico. A gente está acumulando patrimônio em quem é mais velho, sendo que quem é mais velho tem problema de aposentadoria também. Né? Que é outro problema grave que a gente tem no país que ninguém quer ver. A gente prefere mexer em porra de anistia de Bolsonaro e cara que quebrou a porra do Congresso do que a gente tá preocupado com uma reforma da Previdência. Por exemplo, quem se aposentar hoje é bancado por quem trabalha hoje, ao invés de ser algo acumulativo. Então, enquanto você trabalha, você junta o seu dinheiro para aposentadoria. Não. Hoje, olha como é imbecil, meu irmão. Olha como é imbecil. Hoje, o cara que trabalha banca quem está se aposentando agora. Então, a nossa pirâmide hoje, ela é assim, né? Então, as pessoas mais velhas vão se aposentando e morrendo, né? Só que, ao mesmo tempo, lá embaixo na pirâmide da faixa etária, a gente tá nascendo, certo? Então, se nasce cada vez menos justamente por aqueles problemas que a gente tinha comentado. As pessoas não querem mais ter filhos e o caralho. Então, essa pirâmide vai envelhecendo cada vez mais. Então, as pessoas mais velhas... Olha a insanidade que a gente tá vivendo. Então, as pessoas mais velhas vão se acumulando, porque não se nasce mais tantas pessoas quanto nasciam há 20 anos atrás. Então vai se acumulando pessoas velhas. Então a gente tem menos pessoas trabalhando para bancar mais gente se aposentando. Qual que é o problema que você acha que vai ter aí? Qual será o problema que vai ter aí? Né? Então vai ter pouca pessoa trabalhando para bancar pessoas mais velhas. Menos pessoas jovens trabalhando. Menos pessoas jovens para conseguir também procriar, porque a gente precisa de mais população. A gente vai fazer o quê? A gente vai se extinguir porque a gente decidiu que a gente não consegue mais ter filhos. Cara, a gente... Por isso que eu falo, cara, é enlouquecedor, cara. É enlouquecedor. Depois que você começa a pensar em tudo que acontece à sua volta, cara, na materialidade das coisas, você começa a falar, que caralho a gente tá fazendo com essa merda desse mundo, velho?
A gente tá mais preocupado em roubar na porra do Congresso. A gente tá mais preocupado com o lobby de empresa que quer consumir toda a nossa água. A gente tá mais preocupado em ajudar a empresa que vai gastar toda a energia que a gente produz. A gente tá mais preocupado em botar fogo na Amazônia porque o Zé quer passar com boi e soja. A gente tá mais preocupado com isso do que realmente se preocupar com a porra da humanidade, irmão. A gente está indo pra um buraco que não tem solução se a gente não fizer nada. Se a gente ficar aqui parado olhando, vai tudo pro vinagre, vai tudo se explodir, irmão. Como é que você tem um sistema de previdenciário em que as pessoas mais jovens bancam as mais velhas e as mais velhas estão simplesmente se acumulando mais, porque também a gente vive cada vez mais porque a qualidade de vida também aumenta, né? Mesmo que seja um pinguinho assim, ó, mesmo que seja migalha aqui, ó, nem que seja essa migalhinha aqui, a gente tá vivendo cada vez mais. E aí essas pessoas que vivem cada vez mais precisam se aposentar. Aí elas têm que ganhar cada vez menos, porque as pessoas que estão trabalhando agora são também cada vez menos. Essas pessoas vão ganhar cada vez menos, ou elas vão ser obrigadas a trabalhar como é no Japão, como é nos Estados Unidos, né? Botar velho, cara de 80 anos trabalhando, porque eles não têm outra opção. Ou é trabalhar até morrer, né? Ou a gente muda a porra do sistema previdenciário, que é você acumular o dinheiro para sua aposentadoria. Mas é isso aqui vai se acumular tanto, vai chegar num ponto que ou a gente tira a aposentadoria das pessoas, elas não têm mais direito à aposentadoria, ou a gente muda o sistema de aposentadoria, ou essas pessoas com 80 anos vai estar ganhando R$500 de aposentadoria, sem contar a inflação. Então vai estar ganhando 500 conto de aposentadoria e sendo obrigado a trabalhar com 80 anos de idade. E o pico aqui de pessoas são aquelas que estão entre 60 e 69 anos. E segundo um relatório da Consumer Affairs, essa geração vai ter até 86% menos poder de compra que os baby boomers tinham nessa mesma idade. Então o preço das moradias subiu muito mais rápido que os salários. E no Por isso que eu acho que tem uma bolha imobiliária no Brasil. E eu sou um dos poucos que acredita nisso, né? Brasil, logicamente, que o cenário também é dramático. Aí, ó, aluguel sobe até 70% em Curitiba. Isso daqui você acha que é artificial ou você acha que isso aqui é orgânico? Muitos aí já sentem isso na pele. Então, em Curitiba, o aluguel médio aumentou 20% em um ano. E em bairros aí como Alto da Glória, aumentou em 70%. E no Rio de Janeiro, se você quiser comprar um apartamento aí padrão no Leblon, você vai ter que ter uma renda familiar de pelo menos R$75 mil por mês. Então, isso exclui aí toda a juventude e, logicamente, que boa parte da classe média também. Não vai sobrar basicamente ninguém aí. Quem se enquadra 75 mil? Enquanto a maioria luta para pagar o aluguel, o mercado de luxo aqui vai viver o seu maior momento da história. Então, o mercado de luxo é para quem? É para você? É para você que tá assistindo esse vídeo? O mercado de luxo é para você? Tá comprando Gucci, tá comprando Ferrari, tá comprando Lamborghini, Porsche, tá? Tá vivendo em condomínio de luxo onde você paga 250 mil reais de condomínio? Tá? Hein? Seu carro é blindado? Você anda de helicóptero e avião? Particular? É pra você? Você tem iate? Lancha? É pra você o mercado de luxo? Pra quem será que a gente tá construindo a porra do país? Segundo estudos aí da Bain Company, o setor de luxo brasileiro movimentou 98 bilhões em 2020. Eu não comprei um Porsche nem uma Ferrari nesses anos. Eu não vivo no condomínio de luxo onde eu pago 50 mil só de condomínio. Eu nunca entrei no iate. Pra mim isso daí não é. E eu garanto que pra todos à minha volta, em 10 quilômetros... Não, 10 quilômetros não. Já vi cara andando de helicóptero por aqui. Então deve ter algum filho da puta de helicóptero por aqui. Deve ter algum burguês por aqui, né? Pra mim não é. E eu garanto que pra 99%, isso eu posso garantir, 99% de quem mora ao meu redor, na faixa de 10 quilômetros, também não é. Você acha que Alphaville é o povo que alimenta isso aqui? Cara, pode ter um ou outro que realmente consegue alimentar esse mercado de luxo, né? Mas Alphaville, cara, é quase que emergente, assim. É aquele cara pobre, que ele abriu uma empresa,
Aí ele ganha alguns milhões por mês e ele acha que ele é o burguês. 24, que é um crescimento aí de 26% em apenas 2 anos. E o ramo imobiliário de alto padrão sozinho vai faturar 21 bilhões em vendas, crescendo 4 vezes mais que a média global. O sintoma é, o mercado de luxo cresceu, tem alguma coisa errada. Então, em um ano em que o mercado global de luxo caiu 1%, o mercado brasileiro vai crescer. E aí você pode estar se perguntando, porque isso parece meio contraditório. Como que alguns têm tanta crise e outros têm tanta prosperidade? Mas as duas coisas, elas estão conectadas. Sim, se aumenta a desigualdade, o mercado de luxo vai crescer. Por que será? Se um país tem uma grande desigualdade, por que o mercado de luxo cresce? Que o problema da moradia inacessível e o boom do luxo fazem parte de uma mesma lógica, porque o capital financeiro transformou o lugar em que a gente vive em um ativo, algo aí para gerar lucro e não para morar. Então investidores, fundos e bancos, eles tratam casas e apartamentos como reservas de valor. E isso significa que o jovem que procura o seu primeiro imóvel não vai competir só com outras famílias, ele vai competir com o capital global. Então fundos imobiliários e grandes incorporadoras, elas vão comprar blocos inteiros de apartamentos e vão elevar os preços em todas as faixas do mercado. Então, mas a minha dúvida que bate nisso aí é, se é meramente especulativo, uma hora essa merda vai explodir, entendeu? Porque esse dinheiro é gerado artificialmente, esse dinheiro na verdade ele não existe. É tipo pegar isso aqui, ó. É tipo pegar um CD do Pink Floyd. E aí o valor de mercado dele é 10 real. 10 real. E aí eu venho pra um outro cara que ele fala assim, ó, não, eu pago 20. Tá bom, toma, 20. Aí o cara pega com 20. E aí outro cara pega e fala assim, ó, não, mas pera aí. Esse CD do Pink Floyd aí nem tem escassez, tá? Tem um monte no mercado. É pra ser 10 conto. Aí o cara pega e fala assim, ó, não, agora eu vendo esse de 20 reais aqui por 30. Aí um outro otário vai lá e compra por 30. Aí eles ficam aumentando de 30 pra 40, pra 50. E essa merda, ela é simplesmente artificial. Essa merda não faz sentido, essa merda. Entende? Porque o valor dele é de 10 reais. Porque o consumidor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vai comprar por 10 reais. É só os caras que estão especulando em cima daquilo. É tipo NFT, né? É tipo a Bitcoin. É especulativo. Essa merda não vale isso, cara. É quem tá botando o valor disso são as pessoas que estão consumindo, né? As pessoas que estão vendendo e comprando, brincando de banco imobiliário. Sei lá que caralho eles estão fazendo, tá ligado? Eles ficam brincando entre eles. Ó, eu tenho muito dinheiro, eu pago tanto. Ai, caralho. E aí eu fico pensando, essa merda, uma hora vai explodir. Né? Ou seja, eles vão pegar e vão falar assim, ó, não, peraí. Esse imóvel em Ipanema vale 1 bilhão? Não. Isso não faz sentido, não. Aí quando eles querem na real que essa merda não vale 1 bilhão... eles vão falar, meu Deus, não vale 1 bilhão, vale 250 mil. Quando eles caírem na real que o bagulho vale 250 mil, eles vão ser obrigados a vender 250 mil porque não vai ter demanda, ninguém vai pagar 1 bilhão, irmão. Ninguém vai pagar 1 bilhão, você vai ser obrigado a baixar a porra do preço. A minha dúvida é quando? Quando? Porque isso daí já tá acontecendo há um tempinho já, né? Quando que essa merda vai explodir? Quando que eles vão se dar conta que essa merda não vale 1 bilhão? Eles vão ficar trocando entre eles ali, banco comprando, bilionário comprando, investindo e botando, sei lá, aluguel de 7 mil, 20 mil aluguel, galera, 20 mil aluguel. E aí algum otário vai lá e paga 20 mil. Ou vai chegar um ponto que as pessoas vão pegar e falar assim, ó, não, 20 mil, caralho, eu não vou pagar 20 mil nessa bosta. Né? Não vou pagar 20 mil nessa bosta. E aí quando as pessoas começarem a falar, não vou pagar 20 mil nessa bosta, essa merda vai ficar parada. Vai ficar parada. O dinheiro não vai retornar. Assim como a Apple, né? Assim como todas as especulações. Você acha que a Apple vale trilhões de dólares, irmão? Você acha que a Apple tem ativos no valor de trilhão? É uma marca que foi super valorizada. Essa merda não faz nem sentido. Essa merda não faz sentido nenhum. Como é que uma empresa tem praticamente o valor de mercado do PIB de um continente? Como isso faz sentido? Tá ligado? O valor de mercado da Apple é o que o Brasil faz de produto interno bruto. Como? Como que isso faz sentido?
resultado aqui é um paradoxo mesmo, porque a ansiedade dos jovens aqui vai ser um reflexo psicológico de um sistema que transforma o direito à moradia em um investimento. Então a casa aí deixou de ser lar. Vai ficar passando de herança em herança, velho passando pra jovem, velho passando pra jovem. Que merda que a gente tá fazendo, velho? E vai virar produto financeiro. E nesse cenário aí, a sustentabilidade, tanto social quanto econômica quanto urbana, ela não se torna mais um luxo aí. Ela vai ser a única saída possível. Então a gente já entendeu que a crise da moradia não é um acidente. É uma consequência direta de como o capitalismo vai acumular riqueza. Então a casa passa a existir menos como valor de abrigo, que é esse valor de uso, e vai virar mais uma mercadoria, que é esse valor de troca. Então o sistema, ele não busca abrigar as pessoas, ele busca gerar lucro. E quem tem dinheiro sempre encontra um lugar onde morar, mas quem depende do salário não. Então o preço é definido pela capacidade de pagamento e não pela necessidade humana. E aí a moradia vai se transformar em um produto escasso e também caro, porque é a sua escassez que vai garantir o lucro. Só que nas últimas décadas o processo vai se intensificar. Então a moradia deixa de ser algo que se compra e que se vende. Ela vai virar um ativo financeiro, igual o Hadouken que esse cara tá dando aqui na tela, transformando um feixe de luz em imóveis. Então isso vai se transformar em uma classe de investimento, assim como ações ou assim como commodities. Então esse processo aqui é chamado de financiarização da moradia, porque agora quem domina o setor não são os pequenos construtores, mas são fundos de investimento e também seguradoras. Então esses agentes vão comprar grandes quantidades de imóveis, às vezes até bairros inteiros, e vão lucrar especulando com eles. Então isso significa revender por preços mais altos, logicamente, ou aumentar os aluguéis, ou também cortar custos de manutenção. Então, mas aí que bate a minha dúvida, tá ligado? Vai chegar num momento que esse dinheiro não vai retornar, porque as pessoas não vão ter capacidade de bancar isso. E como é que isso se retroalimenta? Como é que isso se mantém, entendeu? Em muitos casos, famílias vão ser despejadas para abrir espaço ali para inquilinos que possam pagar mais. Mas esse inquilino não existe, entendeu? Esse inquilino não existe. Vai ter muito imóvel concentrado na cabeça de poucos. Vai chegar no momento que esses caras não vai ter pra quem vender, não vai ter ninguém consumindo isso. O que eles vão fazer com isso? O valor do seguro vai aumentar cada vez mais? O que vai dar nisso, cara? Então o resultado aqui é muito simples. O inquilino não vai negociar mais com uma pessoa, ele vai negociar com uma corporação. E corporações, gente, não têm empatia. Eles têm só metas de rentabilidade. E aí pesquisadores aqui do Widburg e do Waldron, aqui do Queen's University Belfast, eles vão mostrar que a financiarização atua em 3 frentes principais. Então a primeira frente vai ser a propriedade hipotecada e algumas vezes securitizada. Então o financiamento habitacional vai virar um combustível da especulação. Então as hipotecas são empacotadas em títulos e vão ser vendidas em bolsa de valores, que é um processo chamado de securitização. Ah, tá. Se você internacionalizar a coisa, aí pode realmente ficar se retroalimentando por muitos anos. Que aí é o burguês da Bélgica vai conseguir comprar imóvel do Brasil. Aí realmente... Aí perdemos, entendeu? Aí perdemos. Aí realmente se internacionalizar as coisas, aí você pode ficar deixando entre eles ali pra sempre ali. Mesmo que não tenha demanda, eles vão ficar especulando pra sempre essa bosta, pra sempre. Aí seguro entra no meio, que nem ele falou, né? E hipotecar as coisas também, aí significa que a gente vai ter a moradia garantida como nos Estados Unidos, entendeu? Tipo, você não pagou o imposto, vai pra rua. Então isso vai gerar ciclos de expansão e de colapso, que a gente chama aí de boom and bust, que vão elevar os preços aqui e tornar a casa inacessível durante os períodos de alta. Segunda questão vão ser aqui os corporate landlords, que a gente pode traduzir aí como senhores corporativos. Então são fundos privados e empresas institucionais que compram uma fatia crescente ali das moradias urbanas. Então eles vão tratar as casas como ativos de portfólio, buscando ali um retorno rápido. Então o aumento dos aluguéis é visto aí nesse mercado como uma simples otimização ali de ganhos. E por último aqui a gente vai ter também a cumplicidade do Estado. E esse é o ponto mais invisível e tal. Isso daí tá na nossa cara. Eu não acho que seja invisível, mas é um bagulho que tá na nossa cara direto e a gente não vê. Tá, eu acho que dá pra tratar como invisível. A gente realmente não vê essas coisas, cara. O Estado simplesmente incolui com os burgueses,
fazendo o que quiser com a porra do país. Talvez o mais importante de todos, porque o Estado ele não é vítima desse processo, ele é cúmplice de tudo isso, porque a política habitacional ela foi reconfigurada para favorecer o capital financeiro. E durante o pós-guerra, muitos governos europeus vão construir moradias sociais em larga escala. E essas políticas priorizavam o valor de uso, que é essa moradia como um direito. Mas com o avanço do neoliberalismo, o Estado vai mudar de papel. Ele vai parar de construir e vai passar a facilitar o mercado. Então isso significou criar leis, criar incentivos, criar parcerias público-privadas que tornaram a habitação uma ferramenta de investimento. Ainda o Estado vai liberalizar os mercados de hipoteca, ou seja, vai permitir que as dívidas das famílias se tornassem também produtos Ativos financeiros negociáveis globalmente. E também vai promover essa ideia de que todos devem ser proprietários. O que já é feito nos Estados Unidos, né? Olha que doideira. Então vão transformar a casa própria em um símbolo de sucesso pessoal e, ao mesmo tempo, uma peça de capitalismo de acionistas. Então essa ideologia culpa as pessoas por não conseguirem comprar uma casa, enquanto vai ignorar ao mesmo tempo que o próprio sistema vai excluir elas. Então assim a moradia, que é um direito social, vai virar um instrumento de especulação. Então o jovem de hoje aqui que a gente vê na tela, ele vai pagar a conta de décadas de políticas que transformaram o lar em investimento. E o Estado que antes ali protegia o direito à moradia, agora vai proteger o direito ao lucro. E o resultado é visível nas cidades. Então arranha-céus de luxo vazios, ao lado de famílias expulsas para longe dos centros. Então a casa deixou de ser o começo da vida adulta e vai se transformar em um símbolo de impossibilidade. Então a crise habitacional não é falha do mercado. Não, isso parece muito com a parada meio cyberpunk da coisa, né? Você isolar as pessoas por região, né? Eu creio que o Tarcísio faz aqui em São Paulo é bem parecido com isso. Porque se você bota free flow, se você bota a porra do pedágio para as pessoas pagarem para entrar numa cidade, você começa a isolar elas monetariamente. Então as pessoas que têm dinheiro vão poder acessar a cidade, correto? É meio lógico e simples, certo? Então só quem tiver cacife para pagar esse pedágio vão conseguir acessar a cidade, né? Então se só as pessoas que têm dinheiro vão conseguir acessar a cidade, o que você está fazendo? Você está isolando aquelas pessoas que não têm dinheiro para a margem disso, para a margem da cidade. Só que, de novo, é algo burro, porque as pessoas que não têm dinheiro vai começar a fazer o quê? Meio que favela, cercadinho em volta desse lugar onde eles não podem acessar. É como se fosse um feudo, cara. É como se fosse um feudo, mano. Então, as pessoas que estão ali dentro, que têm dinheiro, podem acessar, podem trabalhar, podem viver ali. As pessoas que não têm dinheiro são obrigadas a ficar longe e talvez nem consigam trabalhar lá. Só se quem estiver lá dentro bancar o cara de fora, entrar e sair. Então, é como se fosse um isolamento regional monetário. Não, isolamento por faixa de renda, isso. Isolamento por faixa de renda. Então as pessoas com tal renda não conseguem acessar. E as pessoas com tal renda conseguem acessar e viver. Que é o próprio mercado funcionando exatamente como ele foi projetado. E aí, se a financiarização global é o motor da crise, aí, no Brasil... Pra mim é isso aqui que acontece, ó. Então vai ser tipo um muro onde as pessoas que não têm dinheiro ficam pra cá. E as pessoas que têm dinheiro ficam pra cá. É basicamente isso que o Tarcísio tá fazendo com São Paulo. E foda-se, né? Ele faz e foda-se. A gente deveria estar queimando os free flow, irmão. A gente deveria estar destruindo os free flow. Ilusão aqui de meu Deus, ela vai encontrar um terreno perfeito para florescer. E a crise habitacional brasileira não nasceu aí no século XXI. Ela é o resultado direto da forma como o país se urbanizou, com poucos donos e muita gente sem terra. Então, sem uma reforma agrária ou urbana efetiva como aconteceu em outros países, o solo urbano já nasce controlado por uma elite, que vai transformar ela em um bem escasso e caro. Então, essa estrutura cria um ciclo vicioso, porque a elite vai concentrar os terrenos, vai ditar os preços e a
população de baixa renda vai ser sempre empurrada para as periferias, ocupando áreas irregulares ou ali sem infraestrutura. Então essa exclusão, ela é o DNA da nossa urbanização e explica pra gente por que essa segregação urbana ela é tão persistente, porque o Estado, ao longo de décadas, ela vai falhar em controlar esse processo e com isso a cidade vai virar o palco perfeito para esse jogo da especulação. Então como que funciona a especulação? Porque ela não é uma abstração, ela é um modelo de negócio. Então ela vai seguir umas etapas básicas aqui. Então primeiro aqui a população vai pagar impostos sobre o seu trabalho e dos produtos ali que ela compra. E aí o governo... Isso é loucura, né? O cara que consome, ou seja, nós, pagamos impostos sobre tudo. A gente que banca, aliás, a própria estrutura. Nossa, cara. A gente é realmente escravo 2.0, cara. Aqui, ele vai usar essa receita para criar bens e serviços públicos. Então Olha ele lá, vai... então lá o ciclo de novo. Aqui, ele vai usar do seu trabalho e dos produtos aqui. Então, primeiro aqui, a população vai pagar impostos sobre o seu trabalho e dos produtos ali que ela compra. E aí o governo aqui, ele vai usar essa receita para criar bens e serviços públicos. Então ele vai criar infraestrutura, vai criar transporte, vai criar escolas, parques, saneamento, etc. E aí esses investimentos públicos vão aumentar o valor da terra, o valor de uma casa, de um apartamento. Uhum. Então se você tem, sei lá, uma cidade no interior, e essa cidade no interior... Campinas. A gente pega Campinas, então. A gente tem uma cidade que era considerada interior. E a gente começa a fazer um saneamento básico decente, a gente bota luz, internet, a gente começa a botar tudo. O que acontece? Esse lugar vai, né? Esse lugar vai começar a ser mais valorizado. Se esse lugar começa a ser mais valorizado, você começa a fazer o quê? Especulação. Se você começa a fazer especulação de, esse lugar eu acho que daqui 10 anos ele vai valer tanto. Aí... Enfim. E isso vai acontecer especialmente nas áreas beneficiadas, que são os pontos nobres da cidade. E aí os proprietários de terrenos nessas áreas, eles vão ver o preço dos seus imóveis disparar. E isso vai acontecer sem eles produzirem nada. Então esse aumento aí não vai vir aí do mérito individual, mas vai vir do investimento coletivo. Ou seja, do investimento que veio da gente, que é a gente que consumiu, a gente que pagou imposto, etc. Aí depois o Estado jogou para aquela cidade, que aquela cidade fez criou o saneamento básico, criou estrutura, criou linha de ônibus, criou metrô, e isso fez com que aquela zona fosse valorizada. Vamos lá. De asfalto, metrô, escolas, etc. E aí quando o proprietário vende ou aluga, ele vai capturar esse valor criado pelo Estado. Então os inquilinos e os compradores, eles pagam mais duas vezes, porque eles vão pagar a primeira vez em impostos, e depois pela especulação que o cara aumentou o aluguel. Ou seja, para criar o bem público, e vão pagar a segunda vez no aluguel, ou nesse preço aí inflado da terra. E na teoria, o Brasil tem leis avançadas. A primeira é o Estatuto da Cidade de 2001. Olha o lance do vídeo anterior. Então, a gente sabe que a gente tem direito, mas a gente não conhece. Às vezes a gente nem sabe. Eu mesmo não conheço o Estatuto da Cidade. Mas a gente também tem os planos diretores, que deveriam garantir que a propriedade cumpra aí uma função social. Mas na prática, essas ferramentas elas foram capturadas. Como vai apontar aqui um estudo da UFSC, esses planos diretores, ao que parece, têm sido desrespeitados. E com isso agravam-se ainda mais os problemas ambientais urbanos. E em São Paulo, essa análise aqui das leis de zoneamento e dos planos diretores ao longo da história vai demonstrar uma negociação constante desses padrões de verticalização no município. Então, ao invés de regular, muitas vezes o Estado vai negociar. Então, esse debate sobre zoneamento, que inclui a altura dos prédios, que inclui densidade, uso do solo, tudo isso vai virar um campo de batalha política. E construtoras e incorporadoras têm um poder aí desproporcional dentro desse processo. E as propostas que poderiam realmente conter essa especulação vão ser sempre as mais polêmicas e geralmente as primeiras a cair. Então o resultado aí é previsível. Leis criadas para conter o mercado acabam sendo usadas para fortalecer o mercado. Exemplo recente aí, empreiteiras que já foram notificadas por fraudes na venda de habitação de interesse social em São Paulo. Então o plano diretor prevê aí desde 2014 uma série de benefícios para as construtoras que constroem imóveis aí para baixa renda, especialmente a possibilidade de construir prédios mais altos sem pagar mais pelo excesso. E em contrapartida, os imóveis só podem ser vendidos para pessoas que de fato estão na faixa salarial prevista. Então, para tu ter uma ideia da vantagem aí para as construtoras, uma das empreiteiras punidas deixou de pagar mais de 4 milhões somente de outorga onerosa, sem contar com isenções de ISS. E aí essa outorga onerosa do direito de construir
aí é um exemplo emblemático, porque a ideia é simples. O plano diretor vai definir aqui um limite básico para se construir no terreno, ou seja, você tem um coeficiente de aproveitamento. Vamos dizer assim, você pode construir 2 vezes a área do terreno, mas quem quiser construir, por exemplo, mais meia área do terreno, 2,5, vamos dizer, e aí você fazer aqui mais um pavimentinho, ó que beleza. Ou até 2, eu vou pintar eles aqui de uma outra corzinha para ficar mais claro. Então, quem passar esse limite aqui vai pagar uma taxa para a prefeitura. E esse dinheiro, em tese... Nossa, já tô entendendo. Então, eles já sabem que o valor que eles forem pagar de multa é menor do que eles vão ganhar com esses 2 blocos a mais. Deveria financiar a habitação popular e também infraestrutura. Mas o que acontece com o plano diretor quando ele é influenciado pelo lobby imobiliário? Os limites de construção vão ser inflados e essa outorga onerosa vai funcionar como uma licença para lucrar mais e não uma ferramenta de redistribuição. E um dos exemplos aqui é Balneário Camboriú. Por que os prédios são tão altos, principalmente nessa faixa costeira? Justamente devido a essa outorga onerosa. Porque se a gente olhar aqui, um terreno poderia ser construído apenas 3,5 vezes a área dele. Ou seja, se um terreno tem 1.000 metros quadrados, você vai poder construir 3.500 metros quadrados. Mas eles vão colocar de outorga onerosa 1,5. Ou seja, você vai poder construir 5. Mais ainda, eles não satisfeitos, vão colocar mais uma outorga aqui. Então vai poder construir mais um. Mas em algumas épocas específicas, eles vão aumentar ainda mais um, ou seja, ao invés de 3,5, você vai poder construir 5, 6, 7. Então tá bom, o que é mais? Só que não é só isso. Esse 7 vai valer acima do embasamento, então é para torre. O embasamento aqui que é para veículos não vai... Então nem multa eles pagam. É pior do que eu imaginava. Então ele simplesmente sequestrou o Estado e faz o que quer. Vai ser contado. Então, na prática, a outorga onerosa se transforma em uma licença para lucrar mais, não em uma ferramenta de redistribuição. E segundo esse estudo aqui do Lincoln Institute of Land Policy, eles vão dizer que em muitos municípios, o aumento permitido da altura e da área construída, eles vão resultar em impactos urbanísticos negativos, ou seja, mais adensamento, mais trânsito e menos qualidade. Ah, é. Isso é óbvio. Vai ter um problema logístico do caralho, né? Com certeza. Se você tem 40 mil pessoas vivendo num único apartamento, né? Num único prédio, porra, meu irmão, vai ter trânsito pra cacete. E se também eles estão vivendo no Balneário Camboriú, eles com certeza têm grana. E se eles têm grana, eles têm carro. Então, tipo, se mora 2 no apartamento, vai ter pelo menos 2 carros, né? E aí, 2 carros para um único apartamento, imagina isso para, sei lá, centenas e centenas de apartamentos. Mano, com certeza vai ter um problema urbano, vai ter problema de ruído, vai ter problema de poluição, vai ter problema de... Mano, é inacreditável, né, velho, o lugar que a gente vive. De vida. Então, na prática, esse instrumento criado para capturar o lucro da valorização pública, ele vai virar o oposto, que é um selo da legalidade para especulação. Então, o plano diretor, que deveria ser um escudo social, ele vai se tornar um manual de instruções para quem quer transformar aí o ar em dinheiro. E o resultado dessa engrenagem é visível em grandes cidades brasileiras. Então, bairros inteiros são redesenhados para atrair capital e não para abrigar pessoas. Então, a moradia é tratada como investimento, como planejamento urbano e também como marketing. Então, o jovem de hoje que não consegue comprar um apartamento, ele não é vítima aí de um mercado aquecido. Ele está preso em um sistema que foi planejado para valorizar a terra e não a vida. E aí, esse modelo urbano que eu já comentei, que é financiarizado, que é especulativo e também que é excludente, ele vai falhar em 2 níveis, porque ele não vai tornar sua moradia também inacessível economicamente. Se fosse isso, ainda estava ruinzinho. Mas a verdade também é que ela também vai degradando em qualidade. Ou seja, a gente está pagando caro por casas e apartamentos aí muito ligadas à localização, mas que vão poluir bastante, vão desperdiçar bastante energia e vão comprometer a saúde de quem vive neles. E aqui que a tese central desse vídeo vai se consolidar, porque a sustentabilidade deve deixar de ser um luxo. Então ela precisa se transformar em uma necessidade urgente, tanto a nível econômico, tanto a nível ambiental e a nível urbano. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, não é só sobre o meio ambiente.
ambiente, tem todo o aspecto social, que é o principal tema aqui do vídeo. Então, se a gente abordou bastante esse lado social da sustentabilidade, agora é hora de falar sobre essa parte ambiental, que no final vai acabar impactando também o lado social e econômico. Mas o setor da construção civil é um dos maiores motores da crise climática. Então, ele consome aí grandes quantidades de energia, também consome muitos recursos naturais, tanto na construção, que a gente chama de carbono incorporado, quanto no uso diário dos edifícios, que a gente chama de carbono operacional. Então, essa energia gasta para iluminar e para climatizar edifícios é gigantesca. E ela vai crescendo a cada ano. E a pegada de carbono do setor começa antes mesmo da obra começar, ali no canteiro de obras. Então, é na extração de matérias-primas, é ali na produção do cimento, que é um dos maiores emissores aí de CO2 do planeta. E também a gente vai ter o transporte de todos esses materiais pesados transportados por longas distâncias. Então, no fim do processo, existe um desperdício muito grande, que são toneladas de resíduos e perdas que vão acontecer por falta de planejamento técnico. Então, o resultado é um ciclo de alto custo ambiental e uma baixa eficiência. E aí, quando a gente fala sobre qualquer... Ou seja, burrice acumulada, né? Uma atrás da outra. mercado racional, preços altos significam maior qualidade. Só que esse mercado imobiliário financeirizado que domina nossas cidades, ele vai funcionar quase que ao contrário, porque os imóveis vão ser caros não porque eles são bons, eles vão ser caros porque eles são escassos e tratados como investimento. Então o valor é ditado pela localização, como eu já comentei antes, e também por esse potencial de valorização especulativa. Então não vai ser pela qualidade construtiva, pela eficiência ou pelo conforto. Isso, logicamente, que agrega, mas não vai ser o principal fator. E é por isso que a gente paga hoje valores de luxo por produtos ruins. Então, apartamentos mal ventilados, que são ali quentes no verão, que são gelados no inverno, prédios aí que dependem de ar-condicionado praticamente o dia inteiro, que vão elevar o consumo de energia e, consequentemente, a conta de luz, e também ambientes com iluminação natural insuficiente, que vão ter ruído excessivo e conforto térmico precário. Então, o morador vai pagar duas vezes. Ele vai pagar primeiro para comprar e depois para conseguir viver. E o planeta vai pagar junto, com emissões crescentes e esse desperdício que é estrutural. Então, diante disso, sustentabilidade não é marketing. Ela é uma forma de corrigir um produto defeituoso. Esse modelo construtivo que está priorizando o lucro além da vida. Então, esse é um trabalho que a Green realiza, tanto a nível de projetos quanto a nível de consultoria. Então, nós vamos avaliar a eficiência energética para reduzir contas e emissões, o conforto térmico que a gente vê aqui na tela. Então, nós estamos avaliando aqui um apartamento e ver se ele está conforme aí a norma de desempenho. Nós avaliamos também iluminação natural para melhorar o bem-estar das pessoas. Também o uso de materiais de baixo impacto para minimizar os danos ambientais. O conforto acústico também, que no caso desse apartamento aqui a gente está avaliando, ou seja, reduzir aí o barulho das ruas ou dos apartamentos vizinhos. Então, o objetivo aqui é saúde, qualidade de vida e economia como valores principais. Caso você queira conhecer os serviços da Green, vai nos links aqui abaixo do vídeo. Mas continuando, o jovem que hoje paga caro em um apartamento ruim, ele não está só enfrentando aí uma crise imobiliária. Ele está vivendo dentro de uma crise aí gêmea, que é econômica e também ambiental, e que no fim é produzida pelo mesmo sistema. Mas, gente, eu sei que eu falei bastante notícia ruim nesse vídeo. Só que esse modelo de moradia baseado na financiarização e na especulação, ele não é inevitável. E em várias partes do mundo, a gente vai ver cidades e comunidades experimentando aí um caminho diferente, que vão desafiar essa lógica do imóvel como ativo e vão resgatar esse valor de uso, o valor de lar e não o valor de investimento. Então, um dos modelos interessantes é o de Zurique, na Suíça. Eu sei que é complicado trazer Suíça para a realidade brasileira, mas vale como estudo aqui, porque a gente tem um dos casos aí mais avançados de moradia cooperativa do mundo. Quase 25% do estoque habitacional, ele vai pertencer a cooperativas sem fins lucrativos e que vão ser geridas pelos próprios moradores. Esse que eu mostro na tela aqui é o Mer as Woman, e aqui a gente consegue ver algumas imagens. Então, essas cooperativas funcionam de forma simples, mas muito poderosa, ou seja, o terreno é público ou cedido à incomodata e o edifício vai ser financiado coletivamente e administrado pelos moradores. E o aluguel vai ser calculado apenas para cobrir os custos, sem lucro envolvido. E o impacto disso vai ser profundo, porque os aluguéis cooperativos... Porque você fode os especuladores. Vão ser de 30% a 40% mais baixos do que os aluguéis de mercado. E o modelo vai reduzir essa especulação. E o governo de Zurique vai apoiar essas cooperativas com crédito público e também com incentivos fiscais, consolidando aí uma... Mas aí eu faço essa pergunta. Qual que é o
interesse do Estado nisso? Porque o Estado, a gente já sabe pra quem ele serve, né? Eu não conheço ninguém que fale sobre isso. Só Rede você. de moradias sustentáveis, estáveis e também socialmente Tanto é que conheci isso agora, nem sabia que existia isso. mistas. Então esse modelo aqui, ele prova que o público e o privado eles podem coexistir, desde que o lucro não seja o objetivo principal. Já em Singapura, eles vão usar um exemplo híbrido. Eles vão unir planejamento estatal centralizado e também propriedades individuais reguladas. Então, mais de 80% da população aqui, eles vão viver em moradias administradas pela Housing Development Board. Então, o terreno é 100% público, ou seja, vai pertencer ao Estado, mas os apartamentos são vendidos com direito de uso de 99 anos. Então isso garante uma estabilidade e impede essa especulação do solo. E os subsídios aí são generosos, mas com regras claras. Ou seja, o preço é calculado com base na renda familiar, as revendas vão ser controladas pelo Estado e o planejamento urbano é integrado ao transporte, à saúde e também educação. E aqui em Montevidéu a gente tem as cooperativas de ajuda mútua, que são um caso de sucesso aí da América Latina. Então, desde os anos 70, as famílias organizadas coletivamente, elas vão construir suas casas em terrenos públicos com financiamento estatal e essa autogestão total. Então, cada morador participa da obra e da decisão e o resultado aí vão ser bairros inteiros construídos sem essa lógica do lucro. Vão ter também uma boa qualidade e um senso de comunidade. Olha o que o capitalismo cria, né? Ele demanda que essas coisas brotem, né? Porque senão as pessoas não conseguem viver. Então a FUCVAN aqui que é chamada, ela é um movimento social estruturado com mais de 20 mil unidades entregues. E talvez um dos exemplos mais Mas de novo, né? Com organização, senão nada funciona. aplicáveis aqui para o contexto brasileiro. Mas nem todas as soluções vêm do Estado. Esse é um exemplo aqui de uma cohousing, ou seja, ela vai combinar moradias privadas com espaços compartilhados, como cozinhas, hortas e também áreas de trabalho comuns. Então as decisões são tomadas coletivamente, sem hierarquia, e o foco deixa de ser o lucro para se tornar esse viver em comunidade. Então os custos de construção e de manutenção são divididos e vão reduzir aí o custo total de vida. É uma resposta econômica também para essa solidão e esse individualismo aí das grandes cidades. Então, uma forma de desmercantilização em microescala que vai valorizar o apoio mútuo e também o pertencimento. Então, esses modelos mostram que há caminhos. Cada um aí à sua maneira pode enfraquecer esse domínio da lógica financeira sobre o espaço urbano. E agora eu quero saber de você. Você gostaria de ver projetos assim no Brasil? Será que a gente conseguiria fazer um desses aí junto? Eu gostaria de ver. E seria do caralho se partisse de você, porque você parece que é uma das pessoas mais graduadas pra isso, pelo menos pública. Pode ter alguém que seja mais graduado que você, mas figura pública, você com certeza é um dos mais graduados pra fazer algo do gênero, né? Pra organizar algo do gênero. Seria do caralho ver algo partindo de você desse nível, sabe? Enquanto eu tô terminando esse vídeo aqui, eu fico deslumbrando essa ideia. Será que não seria possível? Será que se a gente não se juntar e a gente não consegue criar algo bacana aí? Cara, me chama que eu tô aí amanhã. Me chama porque eu tô aí amanhã pra te ajudar, tá ligado? Eu toparia te ajudar nisso aí sim. Todo mundo Manda o meu currículo pra você. junto. Termino esse vídeo inspirado, mas eu quero saber de você. Diz aí nos comentários o que você pensa. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo aqui, essa jornada comigo. Eu adorei fazer esse vídeo pra você. Sei que o cenário não é bom, mas a gente... Conheço até alguns pra conseguir nos ajudar também. Que manja muito de direito imobiliário, que você muito provavelmente sabe também. Mas que vídeo, cara. Parabéns, que vídeo. From all of us at Aerosmith to all of you out there, wherever you are. Remember, the light at the end of the tunnel may be you. Good night.